Uma coisa que eu acho bem ruim é que muitas dessas pessoas acabam querendo evitar o debate, né? E a democracia, ela se sustenta nesse debate, né? Em opiniões diferentes, né? Divergentes. E, inclusive, o que usam muito é você não tem lugar de fala para isso. E isso, na minha visão, é uma maneira de você evitar esse debate, né? Evitar ouvir outra opinião diferente, porque aí você vai ficar na sua zona de conforto, não vai precisar debater nada e, essa é a minha opinião e é isso que vale, já era, né? Não vai ter contrapartida, né? Por isso eu acho bacana, sim, esse debate, como você falou, né? Trazer essa luz e acredito que também agora, não sei se foi definitivo ou não, foi proibido, né, pela organização internacional que mulheres trans venham competir com mulheres em esportes. Foi isso mesmo? A Associação Internacional de Atletismo proibiu que mulheres trans venham a competir com outras mulheres biológicas no esporte. Tem que tomar até cuidado com o que você fala, né? Senão... mas assim, foi proibido. E eu acho que foi uma decisão acertada. E eles fizeram isso por quê? Porque faz sentido. Aliás, não é lógico você ter que, uma associação internacional, determinar que algo não aconteça. Algo tão óbvio. É óbvio que a Tiffany não devia competir no vôlei com outras mulheres. É óbvio que não. Porque biologicamente é um homem. É homem. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. Beleza, você se identifica? Beleza. Mas fica no seu canto, faz do seu jeito. Se quiser criar uma categoria, cria uma categoria. Agora, a partir do momento que você quer competir com outras mulheres, você está prejudicando essas mulheres. A esquerda fala tanto em concorrência desleal na economia, mas no esporte eles defendem concorrência desleal? Tem até uma lutadora trans que ela compete na categoria masculina porque ela fala que seria injustiça ela competir na categoria feminina. Não lembro o nome dela agora. Mas Não, então, isso aí, ó. É um caso nobre. Tipo, beleza, ninguém é contra trans. Pelo amor de Deus, a pessoa pode fazer o que ela quiser, pode se identificar como quiser. A gente é contra você prejudicar as mulheres nesse caminho, em busca de um objetivo ideológico. E você falou até do lugar de fala, né? O lugar de fala é uma das invenções mais bizarras que a esquerda fez. O que significa lugar de fala? Significa que dentro de um determinado espaço, só pessoas que sofrem daquele problema podem discutir aquele problema. É isso que significa. Ou seja, o discurso ele é limitado. Não significa que a pessoa que sofre com um determinado problema ela não tenha uma propriedade para falar sobre esse problema. Ela tem sim, e ela tem o direito de falar. Agora, eu te pergunto, se a pessoa tem uma doença, o médico, para avaliar e diagnosticar essa doença e prescrever um tratamento, ele precisa padecer da mesma doença ou não? Não. Óbvio que não. Ele usa a racionalidade dele, analisa os fatos e faz um diagnóstico. E é assim que funciona. Em todas as áreas. Eu não preciso ser negro para identificar que existe racismo, que a gente tem que combater o racismo e propor uma forma de combater o racismo. Eu preciso ser racional. Mas daí você cria essas categorias de lugar de fala, porque daí você tenta inviabilizar o discurso. Lucas Pavanato não pode falar sobre aborto. Por quê? Porque o Lucas Pavanato não tem útero. Caramba, porque eu não tenho útero, eu não posso discutir aborto. Então, mas se eu mesmo sem ter útero, se eu disser que eu sou mulher, eu sou mulher. Aí não, o critério não vale, aí o critério muda. Então é uma tentativa basicamente de calar a boca dos outros. É autoritarismo, é você... eu não quero discutir com o Pavanato, porque ele tem bons argumentos contra o aborto. O Pavanato não pode, ele não tem útero, ele não passa pelas mesmas dores da mulher, então ele não pode discutir. Mas é engraçado que quando é uma mulher que discute esse tema e também fica contra o aborto, aí eles ridicularizam. Olha só, você está a serviço do patriarcado. Aí vale discriminar. Aí vale ser preconceituoso. Entendeu? Então assim, a questão não é o lugar de fala. A questão é se você concorda ou não concorda com eles. Se você concorda com eles, pode ser homem, pode ser mulher. O que mais tem é esquerdomacho na internet falando bobagem. É um monte aí, quer agradar a menininha na escola. Entendeu? Quer ir pro rolê e não quer sofrer discriminação por parte da esquerda, porque eles são radicais. Daí o que você fala? Você fala o que eles querem ouvir. É o esquerdomacho. É o cara que fala... É o cara que fala todo homem é um estuprador em potencial. Então o cara tá falando que ele é um estuprador em potencial. Ele tá confessando. Exatamente. Então assim, esse nível assim de estupidez. Então se você tá do lado deles, o homem pode falar sobre aborto, desde que esteja do lado deles.
Se você concorda, você pode. Agora, se é o Pavanato discordando lá, rasgando o verbo sobre aborto, aí não pode. E assim, e quando se trata de defesa da vida, todo mundo tem o direito de defender a vida. Todo mundo tem o direito. E daí eles tentam colocar o seguinte: se você é contra o aborto, significa que você também... Não, como é que eles colocam? Se você é contra o aborto, você também tem que defender as criancinhas na rua e tal, e eu não vejo vocês defendendo as crianças na rua. Uma coisa não impede a outra. Eu realmente quero que não tenham crianças de rua, quero que tenha mais orfanatos, quero que as pessoas sejam bem cuidadas antes de nascer e depois de nascer. O meu discurso, ele é coerente por completo. Agora, o discurso deles, não. Depois que nasceu, tem que proteger, tem que preservar. Mas antes, a gente mata. A menina foi irresponsável, teve relação desprevenida com diversas pessoas, engravida, aí ela não tem condição de criar, ela vai lá e ela mata. Tira uma vida como se fosse uma verruga, como se fosse parte do corpo dela. E não é. Vê se isso é moralmente aceitável. É moralmente inaceitável, detestável. A morte é a melhor forma para resolver qualquer tipo de problema. Qualquer tipo de problema. A fome no mundo. Quer resolver o problema da fome? Mata todo mundo que passa fome. Acabou. Não tem mais fome. Por que a gente não mata? Porque é moralmente inaceitável. O aborto funciona do mesmo jeito. Ele resolve muitos problemas. Mas é moralmente inaceitável você decidir se uma pessoa deve ou não viver. É autoritário demais. Quem pensa assim? Tiranos pensam assim. E esses princípios, com o esvaziamento do cristianismo na sociedade, que é a base, você pode ser ou não ser cristão, mas o cristianismo ele trouxe uma base de valores pro Ocidente. Com o esvaziamento desses valores, você vai tendo essas coisas meio absurdas. E quando alguém fala a verdade, parece que essa pessoa é a malvada. Eu sou malvado por ser contra crianças morrerem no ventre das mães. Eu sou malvado, eu sou uma pessoa horrível. Eu quero ver a mulher padecendo ali de uma gestação terrível. Porque eu sou machista, sabe? Eu não quero que a mulher tenha espaço. É assim que eles pensam. Eu não posso defender a vida. Cara, eu quero que a mulher tenha tanto respaldo quanto a criança. A mulher tem que ser protegida. Se a mulher sofreu algum tipo de violência, ela tem que receber respaldo, sim, público. Respaldo das outras pessoas. Agora, isso não significa que a criança tem que ser punida. A criança é inocente. Entendeu? Mas quando o próprio governo, assim, disponibiliza um monte de métodos contraceptivos e você simplesmente quer abortar porque não quis usar a camisinha, preservativo na hora. Esse é um ponto que é importante. Porque eles usam sempre a pauta do estupro ou, sei lá, se o aborto coloca em risco a vida da mulher. Primeiro, na questão do seu aborto coloca em risco a vida da mulher. Você nem pode chamar isso precisamente de aborto. Eu gosto de chamar de opção pela vida. Por quê? Imagina que o médico chega no hospital, você tem 2 pacientes em estado grave. E você só tem você, não tem outra pessoa pra te ajudar. Você vai ter que escolher por uma das vidas. Senão as duas vão morrer. É moralmente aceitável que você faça essa escolha. Porque você não tem outra forma de lidar com o problema. Então você escolhe uma das vidas, salva a vida que é possível salvar. Quando a vida da mulher tá em risco, você vai fazer uma opção pela vida. Você tira a criança porque senão a mulher vai morrer. Então você não tem escolha, alguém vai morrer. Ou pode ser até que as duas vidas morram. Então, pra evitar que as 2 vidas morram, você tira uma das vidas. Infelizmente. Aí eles usam a questão do estupro. Em caso de estupro. E eu sou contra o aborto nesses casos também, porque eu acho que você não vai... Primeiro, você não vai resolver o estupro que já aconteceu. Segundo, você tá punindo a criança por um crime que ela não cometeu. É isso, abortar por estupro é punir a criança por um crime que ela não cometeu. E a mesma esquerda que defende abortar por estupro, passa a mão na cabeça do estuprador. Essa é a verdade. Não tem que ter... prisão perpétua, não tem que ter. Não tem que ter redução da maioridade penal. Eles passam pano na cabeça do bandido. Mas a criança inocente eles matam. É assim que eles pensam. E eles usam esses temas que são a extrema exceção, a exceção da exceção da exceção, pra defender a legalização do aborto. Mas eles não querem só que o aborto seja descriminalizado no caso do estupro. Eles querem que o aborto seja descriminalizado em todos os casos. A maioria, 99% dos abortos, não é por causa de estupro. 99% dos casos de aborto não é porque a mulher ela tá correndo risco de vida. 99% dos casos de abortos acontecem porque a pessoa foi irresponsável e não quer arcar com as consequências da própria libertinagem. Quer ser libertina? Seja, mas arque com as consequências.